Existia um homem que sonhava em criar a melhor sobremesa do mundo. Ele passou anos aprimorando suas habilidades para competir na maior competição. Ele liderou a sua equipe para criar uma bela fênix feita de açúcar. E todos achavam que ele havia vencido a competição. Mas infelizmente a sua vida foi interrompida quando a sua própria sobremesa caiu em cima dele. No seu último suspiro, ele começou a se arrepender de como a sua vida acabou. Ele queria realizar seus sonhos, mas Deus foi injusto. No entanto, Deus tinha outros planos para ele e decidiu reencarná-lo em outro mundo. Ele nasceu como Millie Mortain, filho de um nobre general. Apesar de nobre, seu pai sempre fez o possível para ajudar o seu povo e ensinou ao Millie a importância de ser gentil com os outros. Aos 9 anos, o Millie já foi treinado por seu pai para se tornar um grande espadachim, apesar de não ser o melhor e querer ser muito forte. O Millie continuou a praticar e a aperfeiçoar suas habilidades. Seu pai foi tranquilo com ele, usando apenas uma mão, mas ao mesmo tempo, ele era rígido no seu treinamento. Ele o ensinou que largar a espada em um campo de batalha era equivalente à morte. O Millie seguiu o pai com muita dedicação, tentando desviar de cada golpe enquanto mal balançava a espada. Seus olhos estavam cheios de determinação, mas não de treinamento, porque na cabeça do Millie, a maior batalha era qual sobremesa ele faria seguir. Claro, isso levou ele a perder a sua espada. Não é o mesmo que usar uma faca de manteiga. Após o treinamento, uma pessoa veio informar que estava quase na hora do café da manhã, e o general tinha alguns relatórios para repassar. O general queria ouvir os relatórios ali mesmo, e a pessoa disse para ele que havia boas e más notícias. A pessoa que deu a notícia informou que a colheita de feijão seria grande, como Millie havia prometido. Seu território foi sempre bem estéril, o que impossibilitava o cultivo das pessoas, mas o Millie usou o conhecimento do outro mundo para melhorar o processo de cultivo e colheita das suas terras. Após saber da notícia, o Millie passa a dar mais dicas de como de fato melhorar o cultivo e quais pratos ele poderia fazer. Isso confunde o pai dele, que não entende como o filho entende tanto da terra assim. Mas o Millie não pode revelar a verdade, que no caso ele reencarnou. Ao invés disso, ele simplesmente ignorou, como se tivesse apenas tendo pensamentos malucos. No entanto, o clima mudou rapidamente quando chegou a notícia de que 50 bandidos estavam à solta e indo para a cidade. O homem estava bem ansioso, sabendo que os bandidos iriam destruir os campos e arruinar os seus planos de fazer sobremesas. Ele não queria que os bandidos arruinassem seus sonhos. Seu pai queria saber quanto eles tinham que se preparar. Foi apenas um mês. O pai queria reunir os aldeões e armá-los, mas o Millie sabia que isso era loucura total. Eles conseguiriam no máximo 30 homens no total para defender a terra, e se os bandidos conseguissem cercar o local, não conseguiriam sobreviver ao longo prazo. Ele escutou a conversa do pai. Eles não podem pedir reforços, porque os outros senhores próximos já perderam contra os bandidos. E se eles conseguirem enviá-los e vencer a batalha, eles poderão usá-lo para tomar a terra. A conversa foi ficando mais frustrante pro Millie, que aos poucos se perde nos seus pensamentos. O subordinado do seu pai percebe e acha que ele estava começando a sentir a responsabilidade de se tornar o futuro senhor. Então, ele sugere usar o seu trunfo, que é o Millie. O pai do Millie não entendeu o que ele quis dizer, mas o cara explicou que seria uma aposta. O general sempre confiou na sua intuição e percebeu o que ele queria dizer com o trunfo. A cerimônia de santificação. Esse é um ritual que vai despertar os poderes do Millie. Confuso, o Paz não tinha ideia do que isso significava. Na mesa do café, seu pai fez um grande anúncio para a família. Ele disse a eles que o Paz passaria por uma cerimônia, semelhante à cerimônia de maioridade no seu mundo. Embora seja tradicionalmente destinado a crianças de 13 a 15 anos, o pai do Paz acredita que considerou adequado. Ele já tinha habilidade de esgrima boas o suficiente e também já era muito inteligente. A mãe do Millie ficou inicialmente chateada porque queria que ele tivesse mais tempo quando criança, mas acabou cedendo, ajudando a se preparar para a cerimônia. A mãe acaba aceitando a decisão, mas antes ela queria prepará-lo. Ela pergunta pela irmã do Millie e as duas começaram a sorrir para ele como idiotas. O Millie sabia que estava condenado. Ele já tinha que enfrentar a maior vergonha da sua vida. Ele se vestiu de menina. Ele tinha que enfrentar a maior vergonha da sua vida. E seu pai simplesmente o ignorou pelo seu pedido de ajuda, o equivalente a sair para comprar leite nesse mundo. Isso era muito humilhante para ele, mas ele tinha que passar por isso. Eles até decidiram colocar maquiagem no seu rosto. Nesse ponto, ele apenas parece um palhaço.
Depois de 3 dias de sofrimento, finalmente chegou a hora de ir para a capital real e completar o ritual. Seus amigos estavam torcendo por ele e dando coragem de que ele precisava. Seu pai então colocou a mão no seu ombro e começou a entoar um feitiço. No ar ao redor deles estava cheio de energia. E em uma fração de segundo, eles foram teletransportados para a capital. O Paz ficou fascinado com as paisagens e todos os ingredientes que poderiam ser usados em sobremesas. Apesar da sua curiosidade, o Millie foi lembrado por seu pai que ele só poderia comprar o que quisesse se passasse na cerimônia. Ele até descobriu uma nova fruta chamada boncas, que tinha um sabor bem azedo. Ele queria comprar elas para tentar fazer crescer no território deles. Isso impressionou seu pai, que pensou que o Millie queria desenvolver o território e criar um exército. Mas, como nós podemos ver, esse cara só pensa em fazer muitas e muitas sobremesas. Quando eles chegaram à igreja, encontraram-se com o padre Panda. O seu pai queria que o Millie realizasse a cerimônia da santificação para obter a sua habilidade mágica. Essa cerimônia envolveu desafios físicos e mentais. Primeiro, eles medem o poder mágico restringindo a pessoa e fazendo ela beber uma bebida amarga. Eles o deixam sozinho na escuridão total, sem nenhum sentido. Normalmente as crianças começam a gritar depois de alguns minutos, mas o Millie era diferente. Muito diferente. Ele passou a maior parte do tempo pensando em criar novas sobremesas durante essa escuridão. Sua mente estava cheia de ingredientes e receitas. Seu pai e o padre nem conseguiram acreditar em tudo isso. 2 dias depois, o Millie se viu cercado por partículas de luz dourada que foram absorvidas pelo seu corpo. Seu pai e o padre não podiam nem acreditar no seu potencial mágico. Eles acordam e o levam para uma última parte do ritual. O sacerdote estava prestes a ler uma escritura, e se o Paz tivesse conseguido uma habilidade mágica, ele seria capaz de compreender o seu significado. Quando Millie fechou os olhos, o Paz de repente entendeu. A escritura era mágica em si. Seu pai notou que tudo estava ocorrendo muito bem. No caminho de volta para casa, como prometido, eles pararam no mercado para o Millie. Escolhendo suas boncas, ele levou um tempo para escolher todas as que ele queria levar, e até ganhou uma de graça do gentil lojista. Dessa maneira, 3 semanas se passaram e toda a cidade estava se preparando para o próximo cerco dos bandidos. As aldeias próximas já foram atacadas, e eles estavam se preparando para atacar as terras do Millie. Ele havia sido designado para ajudar nos preparativos de defesa e estava bem ansioso para ajudar. Ele sabia que seu exército era formado por fazendeiros, o que os tornava bem fracos e vulneráveis. Eles precisam bolar uma estratégia, e rapidamente eles criam um enorme muro de defesa. Encheram poços e selaram as pequenas aldeias. Eles não querem que os bandidos façam uma lá. Os aldeões então iam se esconder na aldeia maior. A derrota era quase certa. Eles não tinham homens suficientes e sua comida durava apenas 3 dias. Perdido em pensamentos, o Millie foi subitamente interrompido pela chegada do seu amigo de infância, o Mark e Lumi, que vieram ajudá-lo. Ele acha que em um dia normal estaria brincando com eles, e esse pensamento lhe dá um plano. Ele os instruiu sobre como coletar pedras que poderiam ser usadas para atirar nos bandidos, mas também os alertou para ficarem longe do perigo. Enquanto o Mark e o Lumi coletavam as pedras, de repente eles escutaram um som muito estranho. Eram os bandidos, indo direto para sua aldeia. Eles correm de volta e alertam sobre o perigo. O general então deu a ordem para que os aldeões lutassem por suas vidas para proteger suas casas. Os aldeões começaram a entrar em pânico, com medo de não conseguir detê-los. O pai do Millie interveio para fazer um discurso. Cada aldeão criou algumas boas coragens e decidiu que não deixaria tomar as suas terras. O general sabia que os bandidos iam atacar de noite, então ele começou a projetar onde os seus homens estariam. O parceiro do pai do Millie estava preocupado com o plano, e aqui eles pedem a opinião do Millie. Ele quer confiar em uma criança de 9 anos em uma batalha até a morte. E adivinhe? Ele não tem só 9 anos, mas também é confeiteiro. Esse garoto estava comparando suas receitas a uma batalha completa. Como medir ingredientes ao assar pode ser comparado a conhecer os suprimentos do seu inimigo. E adivinha, o general concorda com o garoto, porque o general não entendeu esse conceito e saiu a cavalo para explorar a área. Isso permitiu que eles surpreendessem os bandidos e atacassem primeiro.
Enquanto isso, o Melee foi encarregado de proteger a aldeia na ausência do general. Ele procurou uma arquilume para transmitir a mensagem de sinalizar o ataque com flechas de fogo. O Lume estava com medo de prejudicar o general, mas o Melee continuou confiante de que o seu pai usaria como guia para voltar se estivesse sendo perseguido. Ele sabia que o seu pai estava intencionalmente atraindo os bandidos para um confronto breve e definitivo. Com uma agenda oculta para reunir as crianças, embora possa parecer inacreditável envolver crianças em uma batalha, o Melee sabia que era necessário ganhar um tempo para elas. Enquanto isso, o general estava fazendo reconhecimento e avistou os recursos dos bandidos. Eles tinham 70 homens, 5 bons cavalos e alguns cativos de aldeões anteriores. Esse era um bom sinal de que eles não carregavam muitas provisões. Com suas habilidades mágicas, o general foi direto para a batalha, fazendo o possível para diminuir o número de inimigos. Em uma rápida investida, alguns bandidos caíram. O líder bandido foi esperto, deu boas instruções e parou o ataque. Sem muitas opções, o general decidiu recuar em vez de atacar de novo. Os bandidos viram isso como uma oportunidade e reuniram seus cavalos para persegui-los, mas cometeram 2 grandes erros de cálculos. A primeira foi que eles não perceberam a armadilha armada pelos aldeões. A seguida foi que eles nunca esperaram que a aldeia supostamente sem líder tivesse o líder mais poderoso de todos, uma criança. O general viu as flechas de fogo e imediatamente reconheceu o plano do inimigo. Seu pai sabia sua localização atual e também qual caminho seguir para reduzir os danos aos campos. À medida que os bandidos se aproximavam da aldeia, o Melee deu a ordem a um bando de garotos para lançar um ataque com estilingues. Os bandidos nunca esperavam ser atingidos por uma mistura de pedras de fogo no rosto. Eles começaram a fugir em pânico, mas as chamas os consumiram antes que pudessem escapar. Os bandidos não conseguiram escapar da ira das crianças, e apenas algumas horas antes, o Melee havia reunido todas as crianças e explicado um plano. Ele sabia que seu pai lideraria os bandidos em uma perseguição, então ele criou uma estratégia para atacar os bandidos pelo flanco, que era o ponto fraco deles. Ao usar as crianças, eles conseguiram superar os bandidos em número e usar seus estilingues com grande efeito. Seu pai e os lacaios se juntaram à emboscada e atacaram os bandidos, reduzindo ainda mais as suas forças. Mas o líder dos bandidos não desistiu. Ele conseguiu parar a pedra e escalar a parede. Ele rapidamente matou um fazendeiro e desafiou o resto. Os camponeses o cercaram, mas ele era muito mais experiente em batalha. O líder dos bandidos ordenou que todos fossem mortos, e a luta total começou. Os bandidos estavam tentando enfrentar os aldeões e os lacaios gerais, enquanto as crianças ainda estavam fazendo o possível para atirar pedras. Isso irritou o líder dos bandidos. Ele correu em direção às crianças e os atacou. O líder foi atrás enquanto o resto lutou contra os aldeões e lacaios. As crianças não conseguiram mexer as pernas e logo o sangue espirrou no chão. O Melee conseguiu empurrar o garoto que foi atingido no ombro. O líder dos bandidos o usou como refém, e o Melee aproveitou para mandar as crianças se esconderem. O Melee viu um homem morto caído no chão, e repentinamente pensou que poderia usá-lo ao seu favor. O homem teve a cabeça queimada pelas pedras, e o Melee usou a sua habilidade mágica para copiar o ferimento para os outros bandidos. Eles também começaram a sentir a cabeça queimando, causando uma confusão entre os bandidos e também o seu líder. O Melee usou o mesmo feitiço no líder, que o libertou. O líder dos bandidos não consegue entender o que estava acontecendo e é atingido por uma pedra. E ele estava prestes a perguntar se o Melee é um feiticeiro, um mágico, o que ele é. Mas na verdade não, ele é apenas um confeiteiro.